O cenário nos bastidores do Parque São Jorge atingiu um nível de fervura que ameaça transbordar a qualquer instante neste março de 2026. A notícia de que Dorival Júnior pode ser demitido do comando técnico do Corinthians não é apenas um rumor de corredor, mas o reflexo de uma movimentação estratégica agressiva da nova diretoria alvinegra. O estupim para essa crise de continuidade não reside apenas nos resultados oscilantes do último mês, mas em uma oportunidade de mercado que o clube considera imperdível, a possibilidade real de repatriar Tite. Para a cúpula corintiana, a troca não seria apenas uma substituição de treinadores, mas uma mudança radical de filosofia e o resgate de uma era de ouro que ainda vive no imaginário fiel da torcida. Dorival Júnior, que chegou ao clube com a missão de pacificar um elenco heterogêneo e implementar um jogo de posse e transição fluida, encontra-se agora em uma posição de extrema vulnerabilidade. Apesar de ter o apoio público de lideranças do grupo, o treinador sente o peso da sombra que emana das conversas paralelas entre seus superiores e os representantes de Tite. A diretoria, liderada por figuras que buscam uma resposta imediata ao domínio dos rivais, entende que o ciclo de Dorival atingiu um teto técnico precocemente. A análise interna aponta que, embora o time tenha bons lampejos ofensivos, a fragilidade defensiva e a falta de repertório em jogos de mata-mata são lacunas que apenas um treinador com o perfil de Tite poderia preencher com maestria. A movimentação para contratar Tite envolve cifras astronômicas e um projeto de longo prazo que daria ao ex-técnico da seleção brasileira o controle total do departamento de futebol. A diretoria quer oferecer a Tite não apenas o cargo de treinador, mas o papel de um gestor de futebol, algo que Dorival, por perfil, nunca pleiteou. Essa diferença de escopo é o que mais seduz os conselheiros do clube, a ideia de ter um mentor que reorganize desde as categorias de base até a rotina de treinamentos do profissional. Enquanto isso, Dorival tenta manter o foco nos treinamentos, mas a atmosfera no CT Joaquim Grava é descrita por funcionários como pesada e expectante. Cada coletiva de imprensa tornou-se um campo de batalha onde o treinador precisa se esquivar de perguntas sobre sua permanência, enquanto a diretoria evita dar garantias públicas de longo prazo. Economicamente, a demissão de Dorival Júnior representaria um custo significativo em multas rescisórias, mas o Corinthians já estaria articulando com parceiros e patrocinadores master um fundo específico para viabilizar a operação. O argumento apresentado aos investidores é de que o retorno de Tite traria uma valorização imediata da marca, atraindo novos contratos e garantindo casa cheia na Neoquímica Arena em todos os jogos. O marketing do clube já vislumbra campanhas baseadas na redenção e no retorno do comandante, algo que Dorival, apesar de sua competência e títulos recentes por outros clubes, não consegue gerar em termos de engajamento emocional com a massa corintiana. Taticamente, a diretoria acredita que o elenco atual foi montado com características que se ajustam melhor ao estilo de jogo de Tite do que ao de Dorival. A análise feita pelos olheiros do clube sugere que o equilíbrio entre defesa e ataque, marca registrada das equipes de Tite, é exatamente o que falta para potencializar as contratações milionárias feitas na última janela. Enquanto Dorival prioriza a liberdade criativa e o ataque vertical, Tite é visto como o arquiteto capaz de dar a estrutura necessária para que os talentos individuais não se sobrecarreguem. A pressão aumenta a cada rodada, e a sensação geral é de que Dorival Júnior está cumprindo aviso prévio sem ter sido oficialmente notificado, aguardando apenas o sim definitivo de Tite para que o anúncio da troca seja feito em rede nacional. O desgaste de Dorival também passa pela gestão de vestiário. Embora seja um técnico humano e respeitado, a diretoria ouviu queixas sutis de que a exigência tática de Dorival é menos rígida do que o grupo necessita para atingir o topo da tabela. Tite, com seu método de merecimento e repetição exaustiva, é visto como o doutrinador que colocaria as estrelas do elenco nos eixos. O plano da diretoria é aproveitar a próxima sequência de jogos, que inclui clássicos e confrontos diretos, para medir o nível de resistência de Dorival. Se houver qualquer tropeço, a narrativa para a demissão estará pronta. A necessidade de um choque de ordem para salvar a temporada. Enquanto isso, os representantes de Tite mantêm a cautela, mas não fecham as portas. O treinador, que passou por um período de descanso e reflexão após seus últimos trabalhos, vê no Corinthians o único projeto no Brasil capaz de motivá-lo a sair da inércia. Ele tem ciência de que sua volta seria o maior evento do futebol nacional em 2026, e por isso, exige garantias de que terá autonomia para montar sua própria comissão técnica e influenciar nas futuras contratações. Essa exigência é o ponto que a diretoria corintiana está mais disposta a ceder, mesmo que isso signifique desmantelar toda a estrutura montada por Dorival Júnior nos últimos meses. O risco dessa manobra é evidente. Demitir um técnico respeitado como Dorival para apostar em um retorno romântico pode gerar instabilidade se os resultados não vierem de imediato. Contudo, para o atual presidente do Corinthians, o risco de não contratar Tite e vê-lo em um rival é ainda maior.
A sombra de Tite é tão vasta que eclipsa qualquer tentativa de Dorival de consolidar seu trabalho. O treinador atual sabe que está jogando contra o relógio e contra a própria história do clube, onde o passado de Tite brilha muito mais forte que o presente que ele tenta construir. A pressão externa também desempenha um papel fundamental. Grandes influenciadores e setores da imprensa esportiva já discutem abertamente as vantagens do retorno de Tite, criando um clima de inevitabilidade que sufoca Dorival. O ambiente digital é inundado por montagens de Tite vestindo o agasalho do clube, e as buscas pelo nome do técnico triplicaram nas últimas semanas. Dorival, por sua vez, mantém uma postura elegante, mas transparece o cansaço de quem luta uma guerra perdida. Ele sabe que no futebol, a lealdade muitas vezes termina onde começa a saudade de um passado glorioso. Em termos técnicos, a saída de Dorival interromperia um processo de transição para um jogo mais moderno e propositivo, que o técnico vinha tentando implementar com sucesso parcial. Tite traria de volta o equilíbrio defensivo, mas a pergunta que paira no ar é se o seu modelo de jogo ainda é tão eficaz quanto era há 10 anos. A diretoria aposta que sim, acreditando que a inteligência emocional de Tite é o ingrediente secreto que falta para transformar o Corinthians em um time vencedor novamente. O desfecho dessa história parece estar a um simples telefonema de distância, enquanto Dorival Júnior prepara o time para a próxima rodada sabendo que seu lugar no banco de reservas nunca esteve tão ameaçado por um fantasma do passado. O Corinthians de 2026 vive um paradoxo. Tem um técnico campeão no banco, mas sonha com um ídolo no sofá. A cada dia que passa, o projeto de Dorival perde força diante do magnetismo de Tite. A demissão parece ser uma questão de quando, e não de se. A diretoria já tem o contrato pronto, os patrocinadores estão avisados e a torcida está ansiosa. O palco está montado para uma das trocas de comando mais barulhentas do futebol brasileiro, marcando o fim da era Dorival.